a nossa aula. Hoje é para falar mais sobre lavagem de dinheiro. No entanto, o professor Wilson aqui só me pediu para responder duas questões que tem mais a ver com o assunto de ontem. Pode repetir, né, as questões? A primeira é sobre a criminalização da hermenêutica, se isso aí pode prejudicar as investigações. Pois é, até a esse propósito, por uma coincidência, não fui eu que fiz a pergunta não, mas por uma coincidência eu publiquei hoje um artigo que saiu no Globo, vocês chegaram a ver, a independência judicial e o abuso de autoridade. No fundo, o que acontece? Existe um projeto de lei sobre abuso de autoridade que tramita no Senado e aparentemente vai ter alguma deliberação a respeito amanhã na CCJ do Senado. E certamente ninguém é favorável ao abuso de autoridade. Não obstante, existe uma preocupação da magistratura, e não só dos juízes, mas também do Ministério Público e da Polícia, de que a pretextos de criminalizar abuso de autoridade, em realidade se busque, vamos dizer, criminalizar interpretações da lei divergentes. O juiz ele tem que ter liberdade para proferir interpretações da lei. Essa é a forma com a qual ele trabalha, sem ele ter presente, por exemplo, um risco de ele ter uma decisão reformada por uma instância recursal ou superior e eventualmente ser punido como se aquele, vamos dizer, erro de interpretação fosse uma conduta criminosa. Tá? É como vocês pensarem em qualquer profissional que atua em áreas que normalmente não são áreas que comportam conhecimentos exatos. Então é como você pegar um cirurgião e falar para ele, você tem que operar e salvar os pacientes. Se você falhar, você é um criminoso e você vai ser processado. Claro que existe problemas aí de condutas dolosas ou eventualmente culposas do médico que levam uma responsabilidade, mas é a mesma situação do juiz. O juiz também pode ser punido em caso de uma atuação dolosa ou com culpa grave. Mas não simplesmente porque proferiu uma decisão com base numa determinada interpretação da lei. Isso nós entendemos que existe um risco à independência da magistratura. E é até interessante que tem um episódio histórico, um episódio na história do Brasil muito interessante, que aconteceu até aqui no Rio Grande do Sul. No final do século XIX, um juiz aqui do Rio Grande do Sul, Alcides de Mendonça Lima, ele foi presidir um júri e na época havia sido aprovada uma lei estadual. Na época quem regulava o processo não era a lei federal, mas era a lei estadual. E essa lei estadual dizia que a votação do júri, entre outras coisas, mas a votação do júri não ia ser mais secreta. Hoje, por exemplo, vocês sabem que o voto dos júris, nos tribunais dos júris, ele é secreto, cada um dá o seu voto, num papelzinho, ninguém fica sabendo o voto do jurado. E o juiz Alcides Mendonça Lima entendeu na época que essa votação aberta do júri colocava em risco a independência dos jurados, porque eles seriam suscetíveis a alguma espécie de pressão local onde os tribunais do júri se reuniam. E ele entendeu que a lei era inconstitucional, que violaria o princípio da soberania do Tribunal do Júri, dos vereditos, que já estava previsto na primeira Constituição Federal da República Brasileira de 1891. Então ele reputou a lei inconstitucional. O presidente do Rio Grande do Sul da época, o Júlio de Castilho, ficou contrariado com a decisão do juiz e solicitou que ele fosse processado perante o Tribunal de Justiça, na época chamava Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo crime de prevaricação. E até ele utiliza umas palavras pesadas contra o juiz, que se processe esse juiz faccioso ou coisa parecida. Foi ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça acabou condenando ele por abuso de autoridade, não por prevaricação. Quem assumiu a defesa dele foi provavelmente o maior jurista brasileiro, que é o Rui Barbosa, e foi o nosso também maior advogado. Levou a causa até o Supremo Tribunal Federal, isso pode ser pesquisado lá, chama Revisão Criminal 215, e produziu um texto
que vocês vão encontrar com facilidade na internet, está disponível todos os escritos do Rui Barbosa, que chama O Júri e a Responsabilidade dos Juízes. Tá? E mais ou menos o que ele argumentou, nessa linha do que eu falei anteriormente, com muito mais eloquência. Né? O Rui Barbosa é famoso por ter uma pena extremamente eloquente, e afirma que essa criminalização do que ele chama de hermenêutica seria algo que reduziria o juiz a um escravo. Né? E a hierarquia judiciária, que seria uma garantia para evitar erros judiciários com esse sistema de revisão, na prática, ao invés de uma garantia, ia se transformar num instrumento de opressão da independência dos juízes. E ele acabou convencendo o Supremo Tribunal Federal, que acabou revisando a condenação do juiz, isso ainda no ano de 1897. E desde então ficou sepultado entre nós essa chamada doutrina da criminalização da hermenêutica. Né? Não é algo muito diferente do que aconteceu em outros países. Né? Foi um ponto importante para a afirmação da independência judicial no Brasil. Tem uma história famosa também que aconteceu nos Estados Unidos, em que um juiz da Suprema Corte, foi o único juiz da Suprema Corte, que sofreu um processo de impeachment. Isso ainda lá no começo do século XIX, em 1805. Na época existia uma turbulência política muito grande entre o presidente dos Estados Unidos da época, que era o Thomas Jefferson, e a Suprema Corte norte-americana, então presidida por um juiz famoso também chamado John Marshall. E o Thomas Jefferson queria ter o controle político sobre a Suprema Corte. E acabou essa tentativa dele de obter esse poder político envolvendo um processo de impeachment contra um juiz da Suprema Corte chamado Samuel Chase. O impeachment foi aprovado na Câmara, mas foi rejeitado no Senado. Né? E dentre as questões que foram ali debatidas, essa questão da liberdade do juiz de interpretar o direito. Né? Também foi um dos momentos afirmativos da independência judicial, embora aqui nos Estados Unidos. Então, o que mais ou menos se argumenta em relação a esse projeto, que talvez seja votado amanhã, que se não houverem salvaguardas expressas, há um risco de que a lei tenha o efeito prático de criminalizar a hermenêutica, criminalizar a interpretação da lei, a pretexto de coibir abuso, e o que teria um efeito de intimidação em relação à atuação da magistratura. O que mais ou menos se pleiteia é que haja um dispositivo claro que diga lá basicamente que não é crime de abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e das provas. E também tem alguns outros dispositivos legais ali bem complicadinhos nesse projeto de lei que também precisariam ser reavaliados. Se vai ser aprovado ou não, vamos ficar sabendo nos próximos tempos. Né? Existe aí uma pressão muito grande, uma certa estranheza pelo fato desse projeto estar sendo colocado sob deliberação exatamente no presente momento, né? Porque era um projeto já antigo, estava um pouco adormecido nos escaninhos do Congresso e acabaram lá ressuscitando para que isso seja discutido. Né? Na minha percepção, esse quadro todo de casos graves de corrupção demanda, até como falei ontem, uma atuação propositiva do governo, do legislativo, né, para o enfrentamento do problema. Então, o que seria mais aguardado seriam propostas legislativas que aumentassem a eficiência da justiça criminal ou que, eventualmente, reduzissem oportunidades e incentivos a práticas de corrupção. Né? E soa um pouco estranho exatamente apresentar um projeto de lei que criminaliza abuso de autoridade por parte de juízes, procuradores e policiais. Tem lá um discursozinho de que a lei vale para todos e também para parlamentares, só que nos tipos penais ali previstos não tem nada que se aplique a parlamentar, mas tudo bem. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.